Irmãos, vamos ficar de pé e vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas. A mensagem que eu já preguei aqui, a mensagem repetida, mas muitos que estão aqui não ouviram ainda. Jonas, ele era um crente ortodoxo, mas desobediente. Tem muita gente que pensa corretamente. A palavra ortodoxo significa aquela pessoa que pensa corretamente, teologicamente correto. Mas essa teologia que ele pensa não se transforma em ação. Tiago diz que nós não devemos ser o quê? Meros ouvintes, mas o quê? Operosos praticantes da palavra. Capítulo 1 nós vamos ler e depois eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Vamos ler juntos? Versículo 9. Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus que fez o mar e a terra. Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra eterna. Essa palavra que restaura a nossa alma, que ilumina os nossos olhos. Essa palavra que aquece o nosso coração. E agora, depois desse momento tão precioso de louvor, nosso coração está preparado para ouvir-te, Senhor. Fala ao nosso coração. Fala com cada pessoa que veio aqui nessa noite. Nós te pedimos isto humildemente, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Meus prezados irmãos, o livro de Jonas revela que o nosso Deus é um Deus missionário. O livro de Jonas é o livro do Antigo Testamento que revela que a graça de Deus não é somente para os judeus, mas para todas as nações da terra. E Deus então chama Jonas e o comissiona a ir pregar em Nínive. Mas ele desobedece à ordem de Deus. Eu queria, em primeiro lugar, esclarecer para você que Jonas não é um mito, não é uma figura fictícia. Ele existe, ele existiu, ele viveu no 7º século. Se você quiser conferir, é só ler lá o livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Ele foi profeta,
na época do rei Uzias, em Judá, e do rei Jeroboão, em Israel. Ele é uma figura real, porque o próprio Jesus Cristo cita-o lá em Mateus, quando os judeus lhe pedem um sinal. Ele diz, o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal do profeta Jonas. 3 dias, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites na terra. E Jesus está falando da sua ressurreição. Mas eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque Jonas, ele é o retrato de cada um de nós hoje. Ele é uma pessoa que pensa biblicamente, que pensa doutrinariamente ou teologicamente a sã doutrina, mas ele não pratica aquilo que ele crê. Aqui no texto, eu queria que você me acompanhasse no texto. No versículo 9, texto que você leu comigo, ele responde para aqueles homens que estavam no barco. Eu sou o quê? Hebreu. Eu sou hebreu. A mesma colocação que o apóstolo Paulo fala para os coríntios. Eu sou hebreu. Significa que eu sou descendente de Abraão. Eu sou descendente de Davi. Eu faço parte do povo escolhido de Deus. Eu sou calvinista. Eu sou eleito antes da fundação do mundo. Mas ele diz mais, veja aí no texto. Ele diz assim, sou hebreu e temo ao Senhor. Temo ao Senhor. E você sabe que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Você sabe que o temor a Deus é a verdadeira piedade. Quem teme a Deus não se preocupa com os homens, não tem medo dos homens. Aquele que teme ao Senhor não está preocupado, porque Deus é quem vai defendê-lo. Quem teme ao Senhor, respeita a Deus, reverencia a Deus, reverencia a vontade de Deus, reverencia os pensamentos de Deus. Quem teme ao Senhor, respeita a Deus. Mas veja no texto, que ele diz também que ele era hebreu, ele teme ao Senhor, e ele também é criacionista. Ele diz assim, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então ele cria, em Gênesis capítulo 1, 2, ele cria que Deus é o criador de todas as coisas. E é tão interessante isso, porque ninguém pode crer em Jesus Cristo, ninguém pode receber a graça de Deus se não crer em Gênesis 1, 2 e 3. Porque Gênesis 1, 2 e 3 é a base da depravação do homem, é a base da criação do homem, e só existe a manifestação da graça, e nós só podemos compreender a obra de Jesus se nós crermos em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Mas veja, no capítulo 2, versículo 1. 2, capítulo 1. Diz assim, então Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor, o seu Deus. Veja que Jonas, ele tinha uma teologia correta. Ele cria que Deus era o Senhor da sua vida. E ele quando vai orar, ele diz, na minha angústia clamei a quem? Ao Senhor. Veja que a teologia de Jonas é uma teologia correta, perfeita. Veja lá, como ele era calvinista. Veja no versículo 9. No versículo 9. No capítulo 2, versículo 9. Ele termina o versículo 9 dizendo, ao Senhor pertence o quê? A salvação. Esse versículo é muito usado pelos calvinistas ou por aqueles que
E eu sou calvinista, e sou o Jonas. E a gente usa muito esse versículo para dizer que a salvação procede de Deus. Não há caminho do homem para Deus, mas só há caminho de Deus para o homem. E esse caminho é Jesus. Ninguém pode salvar a si mesmo. A salvação pertence ao Senhor. É Jesus que veio buscar e salvar o que se havia perdido. É interessante isso. Veja no versículo 1:12. 1:12. Eu acho tão interessante. No versículo 1, capítulo 1, versículo 12. Respondeu-lhe Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa você sobreveio essa grande o quê? Tempestade. Então Jonas cria que um crente, quando desobedece a Deus, traz problema para todo mundo. Cria ou não cria? Ele sabia que tudo que estava acontecendo ali de ruim era culpa de quem? Dele. É tão interessante isso, meus amados irmãos. Jonas, ele era, se você pegar no capítulo 4, né? Ou, se você for mais, no capítulo 4, ele diz aí, no versículo 2, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para trás, pois sabia que és Deus o quê? Clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrepende o quê? Veja que Jonas, ele fez curso de teologia. Ele conhecia todos os atributos o quê? De Deus. Os atributos comunicáveis e os atributos o quê? Incomunicáveis. Ele leu Berkoff. Estudou Berkoff. Então, do ponto de vista da teologia, Jonas poderia receber um diploma de teólogo. Um profeta que conhecia profundamente as Escrituras Sagradas. Alguns comentaristas chegam a dizer que provavelmente Jonas também foi usado por Deus no passado, durante o seu ministério, antes desse fato aqui, foi usado por Deus na época do rei Uzias, na época de Jeroboão II, para levar a palavra de Deus ao povo judeu. Mas o que é interessante é que Jonas, ele é tudo isso, ele cria em tudo isso. Mas a sua fé, a sua crença, se tornou uma ideologia. Deixou de ser teologia para ser uma ideologia. E o que é que significa isso? Significa que ele passa a viver agora, não segundo a vontade de Deus, mas segundo aquilo que ele pensa que é correto, não o que Deus quer para a sua vida. Porque teologia não é só pensar corretamente. A verdadeira teologia nós poderíamos chamar de ortopraxia. É aquilo que é pensamento correto e prática correta. Não há ortodoxia sem prática. E veja o que diz o texto. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu o quê? Até mim. Agora veja no versículo 3, grife essa frase aí. O que ele diz? Jonas se dispôs para quê? Fugir da presença do Senhor. Então eu queria fazer algumas reflexões e aplicações práticas nesta noite sobre Jonas, um modelo de crente ortodoxo, mas desobediente a Deus. Ele cria em Deus, ele tinha um conteúdo doutrinário correto, mas ele não transformava isso em obediência. Em obediência. Às vezes a gente encontra na igreja alguns irmãos assim, meio desorientados, né? Teologicamente confusos, mas ele está pronto para fazer o quê?
a vontade de Deus. Às vezes ele não pensa corretamente. Às vezes ele não está doutrinariamente correto à luz das Escrituras. Mas ele está tão disposto a obedecer, né? Ele está tão pronto a obedecer, e ao mesmo tempo você encontra pessoas pessoas que estão há vários anos na igreja, que conhecem todo o conteúdo bíblico, conhecem essa doutrina, conhecem as nossas confissões, conhecem a nossa teologia, sabe tudo. Só não obedece. Só não vive aquilo que ele crê. Vamos ver alguns exemplos de Jonas. Em primeiro lugar, versículo 3, primeira lição que a gente aprende aqui, é que Jonas, ele era ortodoxo, mas não o quê? Obedecia a Deus. Eu quero que você abra para mim, por favor, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. João, capítulo 14, versículo 21. Leia comigo, por favor, esse versículo. Vamos ler juntos? Aquele tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também e me manifestarei a ele. Presta atenção, aquele que me ama, diz o quê? Guarda os meus mandamentos. Guardar aqui não é guardar intelectualmente, é guardar no sentido de você praticar aquilo que você recebe de Deus. E se a gente fosse usar o crivo de Jesus aqui, nós podemos dizer que Jonas, ele era ortodoxo, mas ele não amava a Deus. Deus não era o centro da sua vida. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque quem não ama a Deus, que não vê, jamais poderá amar o irmão que vê. É isso que João coloca. Irmão, Jesus Cristo, ele quando termina o Sermão do Monte, ele vai explicar para a gente o que é ser crente maduro. Porque nós, e eu que eu estou falando da igreja presbiteriana, nós entendemos que ser crente maduro é ter tempo de conversão. Então, por exemplo, se o sujeito tem 20 anos, 30 anos, 40 anos que se converteu e está na igreja, a gente usa como se fosse assim um fundo de garantia espiritual. Esse cara está convertido. Esse crente não é neófito, esse crente é maduro. Mas Jesus Cristo não olha dessa perspectiva. Jesus Cristo diz que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve e que pratica. Você pode passar 30 anos ouvindo e não praticando. Você pode ser uma pessoa ortodoxa do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista daquilo que você entende, daquilo que você crê. Mas se você não pratica, é o que Jonas está fazendo aqui. Deus o chama, Deus o convoca, Deus lhe dá uma missão, mas ele simplesmente foge da presença de Deus. Ou tenta fugir da presença de Deus, como se isso fosse possível. Ele desobedece de forma consciente. De forma consciente. É tão interessante. Veja lá no versículo 12, no capítulo 1. Versículo 12 diz assim: respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande o quê? Tempestade. Presta atenção que Jonas está disposto a morrer, mas não o quê? Obedecer. Vai ser calvinista assim lá adiante. Eu estou pronto, me joga no mar, eu prefiro morrer do que obedecer. Eu sei que tudo isso está acontecendo por causa da minha desobediência. Mas eu não quero a conversão dos ninivitas. Então preste atenção. A primeira lição que a gente aprende aqui é que Jonas, ele era ortodoxo, mas não obedecia a Deus. Segunda lição que a gente aprende na vida de Jonas é que ele era
ortodoxo, mas não tinha compaixão pelos perdidos. Veja no texto, é muito interessante, meus amados irmãos, que no capítulo 4, versículo 2, Jonas vai orar a Deus e dizer porque ele não queria obedecer a Deus. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Ou seja, Jonas já tinha dito para Deus que ele não o quê? Iria. Por que ele não iria? Porque ele sabia que Deus era o quê? Clemente, misericordioso, tardio em graça, grande benignidade, que se arrepende do quê? Do mal. Que Deus poderia suspender aquela sentença de juízo, de julgamento sobre Nínive. E Jonas queria que os ninivitas morressem e fossem para o inferno. Mas não somente para o inferno, para o quinto dos infernos. Você já notou isso? Que tem pastor que diz: olha, eu sou calvinista e não vou pregar o evangelho porque Deus vai trazer os seus eleitos. Isso é... E aí ele usa a teologia da predestinação, da eleição, para justificar a sua inércia. Porque a doutrina da eleição é motivação para pregar o evangelho. Porque se não existisse a doutrina da eleição, você poderia pregar entre a primeira e a segunda vinda de Cristo e ninguém jamais se converteria. Mas quando eu saio para pregar, e Jesus diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Ide fazer discípulo de todas as nações. Isso significa o seguinte: eu e você trabalhamos no departamento de vendas. Nós o que tiramos? Pedido. Tem um departamento de cadastro lá no céu. É quem aprova o cadastro. Certo? Então, você tira o pedido, o cara aceita Jesus, quando chega lá em cima o cara está no Serasa. Aí não aprova. Mas quem faz isso, quem é? É Deus. Porque a salvação pertence ao Senhor. Ninguém pode ir a Jesus se o Pai não o conduzir, o levar. A doutrina da eleição é a doutrina que nos motiva, irmãos, a evangelizar. Paulo foi o maior evangelista, porque ele sabia que a fé é dos eleitos de Deus. E que o seu ministério era promover a fé dos eleitos. Por isso que ele queria pregar onde Cristo ainda não tinha sido pregado. E ele dizia: ai de mim se não pregar o evangelho. E seria muito interessante você estabelecer uma comparação entre Jonas e entre Paulo. Não dá para a gente fazer aqui agora, mas depois você faz em casa. Mas é interessante isso. Nos versos 10 e 11 do capítulo 4, veja lá. 10 e 11. Veja que Jonas, ele podia ser um ecologista hoje. Veja o que Jonas diz aí. Deus fala: tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também o quê? Muitos animais. Quer dizer, Jonas ficou chateado porque o verme comeu uma planta que ele não plantou. Mas ele não tinha compaixão pelas 120 mil almas que estavam lá em Nínive. Irmãos, quando eu vejo isso, eu vejo na igreja hoje, principalmente nessas discussões inúteis aí da internet, do Facebook, tem os grupos calvinistas, arminianos, a turma se pega, se briga, mas ninguém está preocupado se o cara está indo para o inferno. Ninguém está preocupado em evangelizar. Ninguém está preocupado em fazer a obra missionária.
Ninguém está preocupado em sustentar missões. A turma está discutindo doutrina, discutindo um monte de coisa, mas é uma coisa vazia. É uma coisa simplesmente para ganhar, para ver quem ganha a discussão. E a Bíblia fala que a soberba precede o quê? A ruína. Terceiro lugar. Terceira lição. Jonas, ele era ortodoxo, mas só orava na necessidade. É assim com você? Fala a verdade, diga aí. Você ora espontaneamente ou você ora quando a coisa fica feia? Vamos ver o que diz aí? Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Vamos ver o que Jonas diz aí. Jonas, capítulo 2. Ele diz, na minha angústia, o quê? Clamei ao Senhor. Quando é que ele clamou? Na minha angústia. Eu sou pastor há 35 anos. Quando eu vejo um crente chegar num culto de oração, um crente que nunca vem, eu digo, está doente. Está desempregado. Tem algum problema. É tão interessante isso. Que crente, quando está com problema, a primeira coisa que ele faz é o quê? Orar. Ele não ora como se fosse um projeto de vida devocional diária. Ele não ora por dever nem por prazer. Você olha para a igreja evangélica brasileira hoje, você tem referência em pregação, você tem referência como escritores, você tem várias referências. Você só não tem na igreja evangélica hoje homens, pastores, líderes que sejam referência em vida de oração. E Jonas era um sujeito ortodoxo, mas só orou porque ele estava no ventre o quê? Do peixe. Veja no 2,7, o que ele diz? 2,7, o que diz? Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração, no seu santo, o quê? Quando ele estava na UTI. Quando ele estava no processo digestivo da baleia, diz aí, ele diz assim, né? Quando dentro de mim desfalecia o quê? A minha mãe, eu estava morrendo. Aí eu me lembrei do Senhor. Me lembrei do Senhor. Fala a verdade, você não é assim, não? Abre o confessionário aí, vamos lá. Todos nós somos assim. A mãe nunca ora. Quando o filho tem um problema, ela começa a orar. É assim ou não é? Quantos, e graças a Deus por isso, porque os problemas, por isso que a Bíblia diz, Jesus diz, no mundo tereis aflições. Porque se não tivesse aflições, a igreja não orava. Graças a Deus por isso. Rapidamente, em quarto lugar, ele era ortodoxo, mas fazia a obra de Deus o quê? Relaxadamente. Capítulo 3, vocês conhecem toda a história. Né? Deus foi lá. Primeiro Deus mandou a baleia engolir Jonas. Depois, no final do capítulo 2, veja no versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este o que vomitou? Jonas na terra. Então todo mundo obedeceu. O mar, né? A baleia, todo mundo obedece a Deus. Somente o profeta que não obedece. Certo? Os demônios obedecem a Deus. A natureza obedece a Deus. O universo obedece a Deus. Somente nós, a igreja, que não obedece. Veja no texto, no capítulo 3, veio a palavra de Deus, segunda vez, a Jonas dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu, o quê? Te digo. Você acha que Jonas está curado? O que você acha? Deus está dando a ele o quê? Uma segunda chance. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para
percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será o quê? Subvertida. Precisava de 3 dias, ele fez o quê? Em 1. Qual o sermão que ele levou? Ainda 40 dias e Nínive será o quê? Com um sermão desse, ninguém se converte. Louvado seja Deus que você tem chance, meu irmão. Porque você prega mal, mas Deus pode usar você. Você já notou aqueles pregadores que pregam de Gênesis, Apocalipse, você não entende nada, e Deus ainda converte gente no auditório? É maravilhoso isso, né? Veja que Jonas, ele percorre em um dia o que era para percorrer em 3 dias. Deus dá uma segunda chance para ele, ao invés dele se dedicar, ao invés dele se consagrar, ao invés dele fazer com excelência. E aqui que eu falo, não adianta o sujeito ser ortodoxo. O sujeito pode ser ortodoxo e fazer a obra de Deus relaxadamente. A ortodoxia dele não se transforma em ortopraxia. Mas por fim, eu queria chamar a atenção, porque o Baruque até cantou aqui nesse final. Jonas, ele era ortodoxo, mas vivia infeliz. Infeliz. No 1:12, ele pediu para morrer. Ele pediu que os homens jogassem ele o quê? No mar. Ele preferia morrer do que obedecer a Deus. Lá no capítulo 4, versículo 3. Veja aí, ele não era depressivo não, ele era sem vergonha. 4:3, o que é que ele diz aí? Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Você já pensou se Deus atendesse essa oração? Irmãos, quando o apóstolo Paulo, se nós fôssemos compará-lo, o apóstolo Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo diz que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que nós possamos consolar outros com a mesma consolação que Ele nos consola. Significa, Paulo diz, nós somos canais da consolação divina, do encorajamento divino. Mas toda a teologia desse homem não faz desse homem uma pessoa feliz, alegre, satisfeita. Ele é justamente o contrário, porque a sua teologia não desceu para o coração. A sua ideologia, ou a sua teologia se transforma em uma ideologia. Mas eu quero colocar aqui 4 lições que aprendemos com Deus em Jonas. Sabe por quê? Porque o personagem principal do livro de Jonas não é Jonas. Quem é? É Deus. O personagem principal do livro de Jó não é Jó, mas é Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos o quê? Te veem. E aqui nós aprendemos 4 lições com aplicações práticas para a minha vida e para a sua vida. A missão de Deus é a missão da igreja. A missão de Deus é a nossa missão. João 20:21 diz assim, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós somos os Jonas contemporâneos. Nós somos enviados debaixo da autoridade de Jesus para fazer a obra missionária, para levar o evangelho a toda criatura, a todos os confins da terra. Deus é um Deus missionário. O coração de Deus é cheio de compaixão por aqueles que estão o quê? Perdidos. Terceiro lugar, na obra missionária, Deus predestina os fins e predestina também o quê? Os meios. Qual era os fins, ou qual era o fim em Jonas, capítulo 4? Era a conversão dos
ninivitas. Jonas, ele era o quê? O meio. O meio. Então, o Deus que predestina o fim, ele predestina o meio. Então, por exemplo, quando Deus predestinou a conversão, né, de Zaqueu, alguém plantou uma árvore de sicômoro em algum dia lá. Porque quando Jesus passasse lá, tinha um sicômoro para aquele baixinho o quê? Subir. Jesus dizer para ele, desce o quê? Depressa. É tão interessante isso. Deus prepara os cenários da nossa vida, irmãos. Pode ter certeza disso. Na sua providência, a Bíblia diz que todas as coisas, o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelos seus decretos. E se você observar bem aqui, se você observar bem, a obra de Deus é realizada. E aí vem uma última aplicação prática aqui, que eu chamaria de que os planos missionários de Deus jamais serão o quê? Frustrados. Se nós estamos aqui nessa noite, eu falo aqui para os presbiterianos, porque em 1859 Deus colocou no coração de um jovem, lá nos Estados Unidos, o Ashbel Green Simon, para vir para o Brasil. E ele veio, e ele viveu aqui 7 anos, e ele morreu aqui de febre amarela, mas ele deixou aqui encravado o quê? O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós somos presbiterianos hoje, é porque isso foi obra dele. Se vocês são da Assembleia de Deus, vocês sabem que aqueles 2 diáconos batistas que foram para Belém do Pará, e lá eles começaram a falar línguas na Igreja Batista, foram expulsos, aí começou o quê? A Assembleia de Deus. Vocês sabem que não haveria o movimento pentecostal hoje se não fosse o avivamento da Rua Azusa. Deus, ele vai trabalhando na história. O Deus que predestina os fins, predestina os meios, e os planos missionários de Deus jamais serão frustrados. E eu queria chamar a sua atenção no versículo 5. Versículo 5. 4 e 5. Diz assim, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será o quê? Subvertida. Do ponto de vista humano, do ponto de vista teológico, do ponto de vista da homilética, do ponto de vista da hermenêutica, do ponto de vista da exegese bíblica, esse sermão não prestava o quê? Para nada. Agora veja o que aconteceu no versículo 5. Os ninivitas o quê? Creram em Deus. E proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A salvação vem de quem? De Deus. Irmãos, não existe na história um sermão tão ruim, e não existe na história um sermão tão bom que tivesse os resultados que Jonas obteve. Você pode botar Spurgeon, George Whitefield, você pode escolher qualquer pregador. Mude. Não existe na história. Você sabe que Pedro, quando pregou lá, cheio do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, foram batizados naquele dia quase o quê? 3.000. Aqui foram quantos que se converteram? 120.000. Então há esperança para a gente, viu, pastor? Há esperança para nós. Porque Deus faz a sua obra através de nós e apesar de nós. Ele faz a obra dele. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria desafiar você nessa noite a sair da ortodoxia fria, árida, da ortodoxia do discurso, da teoria, para a prática. A prática. Se você é uma pessoa que crê na Bíblia, se você é uma pessoa que subscreve a confissão de fé, se você é uma pessoa que acredita naquilo, na sã doutrina,
Se você é uma pessoa que estuda a palavra de Deus, você precisa viver isso que você o quê? Crê. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Deus querido, olha para nós aqui, Senhor. Tu conheces aqui o nosso coração, a nossa vida. Tu conheces cada pessoa que está aqui. Tu tens um projeto de vida, de missões. Tu tens, ó Deus, dons distribuídos aqui para cada pessoa. Faça com que cada um, ó Deus, seja um instrumento útil nas tuas mãos. Usa cada um aqui, Senhor. Ajuda-nos a transformar aquilo que nós aprendemos de Ti, aquilo que nós ouvimos de Ti, em obediência prática. O Senhor nos escolheu e nos nomeou para que dessemos frutos, ó Deus. Frutos que permaneçam. Então, Pai, ajuda-nos a sermos frutíferos para a Tua honra e para a Tua glória. Nós te pedimos isso humildemente, em nome de Jesus. Amém.